Nós temos o coração pesado e pega nessa luz que o Senhor possa transformar. Ilumina a nossa vida, te pedimos pela graça de Cristo Jesus. Amém. Amém, Jesus. Hoje eu venho com o título do sermão, ele vem falando sobre decisão. Em Mateus 9:36, Jesus ele vê uma grande multidão. E Jesus ele vê que aquela multidão, ela anda desgarradas, errante, como ovelhas sem pastor. A pergunta é: como alguém está junto de Jesus e está desgarrado sem pastor? A pergunta interessante, né? Porque aquelas pessoas seguiram Jesus. Jesus disse que aquelas pessoas estavam desgarradas. Isso está em 9:36, Mateus 9:36. Em João 6:26, Jesus disse que aquele povo o seguia porque ele havia sustentado aquele povo. Não era pelos sinais que ele havia feito, Jesus fazia cura, né? E eles não estavam ali pelos sinais que Jesus havia feito, mas sim pelo alimento que havia os saciado. Na realidade, irmãos, hoje nós estamos vivendo um mundo mais ou menos parecido. Existem pessoas desgarradas hoje, infelizmente. Isso está acontecendo. Existem ovelhas desgarradas do pastor. Mas eu acho interessante o seguinte: que você pega lá em João 35, 6:35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Amém. Mas você pega ali em Mateus 7:13, Jesus ele declara o caminho. Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, né? Espaçoso o caminho, bom? Conduz a perdição, e muitos vão entrar por ele. No 7:14, Jesus diz o oposto, diz assim: ó, entrai, e por ser apertado o caminho, apertar a porta estreita o caminho, né, que leva à vida, poucos a encontram. É interessante, né? Na realidade, como explicar essas coisas? Na realidade, as pessoas estão procurando, irmãos, o pão do mundo, não o pão da vida. Eles estão deixando o pão da vida e procurando migalhas do mundo. Essa é a realidade, né? Então, por isso que muitas vezes Jesus falou assim: é por isso que as pessoas estão tão desgarradas. Jesus ele mostra o caminho, porta e destino. Jesus ele mostra a morte e a vida. Nós vamos ver isso mais na frente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 17. Sobre o Simão, perdoa. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia e adoro a Deus. Todo mundo adorando? Amém? Então vamos lá. Diz assim, ó. 17, nós vamos ler, começar do 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. 13. E se levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo, disse-lhes, foi Jesus que disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu em seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças a este, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro? E disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Engraçado. Será que isso aí explica por que tanta gente perdida? São 10, mas apenas volta só volta um, né? Isso talvez nos deixa explica porque tantas pessoas estão perdidas.
Será que decisão define a minha vida? Será que decisão define a sua vida para a vida ou para a morte? O que vocês acham? Eu, quando era mais novo, eu gostava muito de jogar bola. Se vocês quisessem me encontrar, é só ir numa quadra, eu estava jogando, né? Um dia alguém me apresentou droga no campo. Alguém me apresentou drogas. Eu, naquele exato momento, eu poderia ter mudado meu destino de vida. Eu poderia ter tomado uma decisão contrária. Mas eu digo para vocês, se eu tivesse feito isso, hoje eu não estaria aqui, talvez pregando para vocês ou falando de Jesus para vocês. Ou então, eu estaria, como muitos dos meus amigos estão, hoje, embaixo do pó da terra. Então, irmãos, decisão define a minha vida e define a sua vida. A decisão, ela vai definir a nossa vida para a vida ou para a morte. Nós estamos ligados, na realidade, a nossa vida, ela está ligada em duas palavras. Primeiro, Deus, nosso Criador. E segundo, decisão. Não tem aonde você correr. A nossa vida é isso aí, é Deus. E segundo, decisão. Na realidade, irmãos, nós estamos, funciona mais ou menos assim. Nós estamos vivendo em um barco furado. Acredite nisso, esse mundo é um barco furado. É mais ou menos assim. Eu estou num barco, o barco está enchendo, pouquinho. Mas eu olho para o barco e digo assim: que nada, isso não vai me afetar em nada. E deixa aquele barco enchendo. Só, irmãos, que tudo que enche um dia transborda. Se eu coloco um balde embaixo de uma goteira, qual a tendência do balde? Encher e transbordar. Então esse mundo, ele é um mundo furado. Então não adianta eu correr para um lado ou correr para o outro. Eu tenho que ter a minha decisão, certo? Deus, ele não vai tomar decisão por nós. Quem vai tomar a sua decisão é você. O que ele faz é mostrar o caminho. Jesus diz assim: ide e mostrai aos sacerdotes. E se você leu o texto, você prestou atenção, lá fala que eles nem chegaram a se mostrar ao sacerdote. Eles foram curados no caminho. Você entende que uma decisão sua pode te curar? Diga amém. Amém. Talvez você pense assim: eu estou perdido. Eu estou perdido nesse mundo. Deus se esqueceu de mim. Mas, irmãos, Deus não esquece de ninguém. Sabe por quê? Deus sabe, se você não comparecer à igreja, Deus sente falta de você. Se você deixar de orar a Deus, Deus sente falta de você. A primeira pergunta que Jesus fez foi assim: aonde não eram 10? Aonde estão os outros 9? Jesus sentiu falta daquelas 9 pessoas que saíram a vagar. Só que não sabe para onde eles foram. Eram 10, mas só um voltou. Cuidado com decisões próprias. Pode ser perigoso. Decisões, irmãos, próprias pode ser perigoso demais. Eu quero dar um exemplo para vocês de Moisés. Isso está em Números 20, versículo 7. Moisés, ali era para ter falado com a rocha. Deus diz assim: junta a sua vara, Araão, e vai lá e fale com a rocha. Mas o que Moisés fez? Moisés foi lá e feriu a rocha. Fez o contrário, por decisão própria dele. Deus não mandou que ele ferisse a rocha. Ele pagou caro por isso, né? Infelizmente, decisão própria tem seu preço. Decisão própria, a decisão própria de Jonas. Deus disse: Jonas, vai lá e prega para aquele povo inimigo. A primeira coisa que ele fez foi virar as costas para Deus. Decisão própria. Nós temos que ter atenção com nossas decisões. Decisões definem a nossa vida. E temos que ter cuidado com isso. Muitas vezes fugimos de Deus por decisões próprias.